Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 19 de maio de 2025. A Rússia tem perdas crescentes. A vantagem tecnológica da Ucrânia destrói o império de Putin no que aspecto se refere a drones e a outros equipamentos também, só que os drones, a maioria já são fabricados pela própria Ucrânia. 95% dos drones são ucranianos. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, inscreva-se porque aqui você vê a verdade e dê um like. E também peço a vocês que compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Obrigado. Como se sabe, durante o último cessar-fogo agora, na festinha que o ditador russo fez em Moscou, é um cessar-fogo que não aconteceu. A própria Rússia continuou com os ataques em todo o teatro de operações, em todas as frentes de combate. E ele, principalmente, não aconteceu, ele não reduziu a atividade dos assaltos das suas tropas de assalto em nada. Pelo contrário, esses assaltos, alguns aumentaram, outros não. Nas regiões críticas, eles aumentaram, né? Procuraram mostrar força nesses dias, segundo informações recebidas. Ao mesmo tempo, nesses dias, que é 8, 9 e 10 de maio próximo passado, a taxa média de assaltos foi de 190 assaltos por dia, em todo o teatro de operações. Então, continuou um número grande, até maior do que os outros dias. Depois voltou aos patamares menores, como tem sido agora. Que eu não estou divulgando de onde, porque na realidade não houve alteração, nada mudou no teatro de operações, apesar dos combates muito fortes e violentos. A trégua dessa festa da vitória do ditador russo, então, ela teve muitas perdas, né? E as perdas que normalmente são entre 1.300 a 1.500 baixas por dia que o ditador russo tem, no entanto, elas diminuíram, né? As perdas humanas, as baixas humanas, para 1.150. Então, a média, mas depois voltou aos patamares anteriores, uma coisa que não sei explicar, mas eles continuaram com os ataques deles. Então, na realidade, o ditador russo propôs uma coisa e ele disse que às 0 hora do dia 8 não ia mais ter ataques, quando justamente aconteceu, os ataques continuaram, ele não parou. A Ucrânia ficou quietinha olhando. E a Ucrânia começou, lógico, se defendia e respondia, né? O próprio presidente Zelensky falou: a trégua será um espelho do que acontecia do lado russo. Então, como eles continuaram atacando, a Ucrânia continuou se defendendo. Ou seja, a Rússia não é confiável. Não dá para confiar nos russos e muito menos no seu ditador e a máfia que está encastelada no Kremlin. Mesmo quando o número de ataques é reduzido, é mais fácil concentrar e fornecer as tropas de assalto, a logística deles, porque há tempo, né? Há tempo, eles têm tempo entre uma linha e outra, tem tempo entre um ataque e outro. Mas quanto mais ataques, quanto menos equipamentos, porque eles têm poucos equipamentos, né? É mais fácil é mais difícil de fazer a substituição e a entrega de munições, por exemplo. Nas últimas semanas, as forças russas usam menos equipamento blindado durante os ataques, naquela parte onde eles são mais ativos na linha de frente, porque tem pouco blindado. Então eles não estão sacrificando muito o pouco que tem. E ele está justamente tentando conservar esse equipamento devido à redução desses estoques da era soviética, porque tudo aquilo que estava nos armazéns da era soviética, que eram milhares, ele também, vamos dizer assim, moeu, queimou tudo aquilo, não existe mais. De acordo com as fontes militares ucranianas, forças russas têm usado menos equipamento blindado e conduzido menos ataques blindados nas direções de Kurak, que é uma zona crítica, né? Até faz tempo que a gente não fala dela, após elas sofrerem perdas significativas naquela região, né? E, inclusive, as últimas perdas muito significativas daquela região foi em 2024. Depois disso, os ataques foram bem reduzidos, tanto que é por causa disso acho que eu não tenho falado muito dessa região. E um oficial superior ucraniano declarou para o The New York Times que durante os ataques no leste da Ucrânia, as tropas russas têm usado, no entanto, cada vez scooters elétricas, cada vez mais. É estranho isso, né? Eles estão substituindo tanques por motocicletas, por scooters, né? Por veículos civis nos ataques. E ele também sugeriu que isso poderia fazer parte dos esforços contínuos da Rússia para compensar as perdas do equipamento blindado. É o que eu estava desconfiando, até eu comentei antes, né? Mas isso
difícil, né? Torna o exército russo frágil. Ele deixa de usar uma blindagem, mas é que ele usa mal. Ele perdeu tanto blindado porque ele vai com muita confiança, usa as táticas erradas, como ele usa em linha as tropas atacando e sendo mortas nas zonas da morte pela artilharia e drones ucranianos e morteiros ucranianos. Ele usa os tanques em coluna, um atrás do outro, né? E aí toda a coluna normalmente ela tem sido destruída, né? E se a gente vê o Instituto para Estudos da Guerra, o ISW, né? Institute Study of War, também tem observado que ataques perto de centros urbanos de médio porte, como Kurak ou Pokrovsk, podem ser menos favoráveis a ataques mecanizados do que as cidades menores e campos abertos. As forças russas podem estar usando menos veículos blindados na direção de Kurak e Pokrovsk se o exército russo estiver com dificuldades para reequipar e reabastecer unidades e formações russas da linha de frente, e se o comando militar russo não quiser retirar unidades russas para descanso e reconstituição, porque ele justamente não está fazendo rotação de tropas, ele está só usando sempre as mesmas tropas até elas ficarem esgotadas, morrerem ou serem feridas. É isso que está acontecendo com o exército russo. Os avanços russos em setores de alta prioridade da linha de frente, e estão acontecendo isso. E justamente o que acontece. Aí chega uma rede de televisão, uma grande mídia brasileira e diz, olha, os russos estão avançando. Mas eles leem justamente a nota, os russos avançaram em Pokrovsk. Mas daí ele não analisa, ou ele não vê, ou não falam para ele, ou ele recebe pronta a notícia da desinformação russa, e simplesmente isso, eles avançaram, mas recuaram. Porque o número de baixas foi tanto, eles não conseguiram penetrar dentro das defesas ucranianas, eliminar ou expulsar os ucranianos. Eles não conseguiram fazer isso. Esse é o fato. Então fica essas notícias aí, ó. A Rússia continua avançando, quando na realidade está tendo perdas insanas. E os estoques russos, ainda da era soviética, como eu disse para vocês, estão acabando ou já acabaram. Enquanto isso, os drones ucranianos versus o império de Putin, né? A vantagem tecnológica da Ucrânia destrói a Rússia. E a vantagem tecnológica do Ocidente também destrói a Rússia. Porque os foguetes HIMARS, né, os foguetes Storm Shadows, os Scalp franceses, etc., têm uma precisão de 0,5 metro. E os da Rússia têm uma precisão não sei de quanto, por causa disso que eles atiram os mísseis balísticos deles contra uma série de prédios juntos, uma perto do outro, atiram contra casas, né? Porque onde pegou para eles está bom, não importa, o negócio é fazer terrorismo. Agora, a Ucrânia que atira em alvos militares, a tecnologia dela melhorou muito. 95% dos drones, a tecnologia é desenvolvida pelos ucranianos, inclusive os de fibra ótica, que começaram a ser usados pela Ucrânia e que ele já tem uma grande quantidade e superioridade, não só numérica, mas tecnológica nesse aspecto, foi desenvolvida pelos ucranianos, não pelos aliados, que agora também estão juntos para aprender e a desenvolver juntos. Os céticos gostam de dizer que a Ucrânia simplesmente acabou a capacidade para derrotar a Rússia em uma guerra. No entanto, na minha opinião, mentira, fake news, má vontade, simpatia com os russos para quem diz isso. Existem cenários para o desenvolvimento de fatos de evento que dão uma chance de vencer, né? Vou citar aqui um sociólogo, Igor Heidemann. Heidemann é sem H, desculpa, é Heidemann, né? Ele é um oposicionista russo, ele é russo, e ele escreve sobre isso. Um país que é superior ao seu oponente no principal tipo de armamento para a sua época tem grandes chances de vencer uma guerra, escreveu ele, esse Igor Heidemann. Durante séculos, os europeus derrotaram os habitantes de outros continentes, em grande parte devido às suas armas de fogo superiores. Os drones desempenham um papel principal na guerra agora. Se a Ucrânia alcançar e manter a superioridade absoluta nesse tipo de armamento, ela vencerá a guerra. Quem está fazendo a guerra com precisão mesmo são os drones em todo o teatro de operações e nas suas linhas de frente. Essa é uma tarefa real, né? Ela pode ser resolvida com a ajuda dos aliados, inclusive ocidentais. Já tem também drones fabricados em conjunto nos países aliados da Europa que vão ser entregues à Ucrânia, que já estão sendo entregues à Ucrânia, né? Em particular, a Alemanha já está fazendo isso.
A Ucrânia já obteve grande sucesso na produção de drones, mas os europeus agora têm mais recursos para isso. Recursos que eu digo é dinheiro para fazer isso. A eletrônica nunca foi um ponto forte da indústria russa. Então eles apanham nisso. Simplificando, esse país não sabia como produzir os drones. A Europa possui uma base industrial técnico-científica suficiente para garantir a superioridade decisiva da Ucrânia em drones inovadores e eficazes. As entregas de drones de combate para a Ucrânia estão em andamento, incluindo entregas significativas da Alemanha e de outros países da coalizão de drones. Eles têm também uma coalizão chamada Coalizão de Drones, de países aliados que estão fabricando para a Ucrânia. Com vontade política, eles podem atingir, na minha opinião, um nível mais alto ainda de qualidade do que tem hoje. Então, acredito que a Ucrânia está no rumo certo, a Ucrânia vai ser a vencedora dessa guerra e ela está numa superioridade tecnológica, hoje imbatível pelo lado russo. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Você acabou de ver aqui a verdade. Inscreva-se, conto com você. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade. E Deus abençoe a todos vocês.